Fala galera, de novo, boa noite, dando continuidade aí, professor Marcelo Vicena falando sobre a revolta da vacina, senhores. Eu mostrei no videozinho anterior falando sobre o chamado Funiglow, então nós vamos lá na revolta da vacina, falar de um cara chato chamado Rodrigues Alves, tá? Tá aqui, bonitinho, certo? Bem, a revolta da vacina, senhores, ela é necessariamente em 1904, durante o governo do senhor Rodrigues Alves, que eu mostrei o rosto dele ali agorinha. Bom, falando do que, senhores? O Rodrigues Alves, quando ele entrou em 1902, ele tinha aí uma estabilidade econômica até mais ou menos entre os ricos, vamos assim dizer. O café vendia bastante, a borracha vendia bastante, mas a capital, Rio de Janeiro, era uma cidade precária, né? Não tinha higiene, não tinha saúde, é, as pessoas morriam muito de varíola, de febre amarela, né? A varíola é uma doença muito cruel e o brasileiro chama ela de bexiga, né? Ou maleita, como alguns falavam antigamente. E era uma região também que os mais pobres passavam por muita fome, por muita miséria. É nesse contexto que o Rodrigues Alves tem uma visão além do seu tempo de melhorar a estrutura visual do Rio de Janeiro e aproveitar para melhorar a questão de higiene. Então, o que ele faz, senhores? Vocês já devem ter lido aí o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, né? O Cortiço, ele conta a história do quê? Daquele monte de casebre de pobres que tinham na praia. Ele, então, inicia um processo chamado de bota abaixo, que é derrubar aquilo tudo, certo? Ele vai derrubar, deixa eu pegar aqui, ele vai derrubar aquilo tudo, tá? E vai mandar fazer ali o pier, a praia, aqueles calçadões que, sei lá, vocês devem visitar bastante no final do ano, ou visitavam antes da pandemia e vão continuar visitando depois. Ele fez esse bota abaixo, ele mandou construir a Avenida Atlântida, que passa ali por Copacabana, a Avenida Brasil, aquela via pista dupla que passa, corta praticamente o Rio de Janeiro inteiro e passa por Ipanema. Se inspirou em Paris para isso e ele queria muito fazer esse processo. E ele já ganhou o ódio de cara de quem morava ali. Porque as pessoas não tinham para onde ir, eles não moravam ali, alguns subiram os morros, né? Você vai ver aí a origem das favelas nesse processo, né, que já vinha de uma acumulação anterior, mas agora vai piorar. E aí, senhores, o que, que acontece? Ele ganha também o ódio dos donos dos cortiços, porque as pessoas que moravam ali pagavam aluguel. E a maioria dos donos de cortiço eram jornalistas, eram políticos, inclusive o marido da princesa Isabel, o Conde D, que morava em Portugal, tinha centenas de cortiços ali, certo? E esse pessoal da imprensa já começou a marretar o senhor Oswaldo Cruz. Desculpa, o senhor Rodrigues Alves. O Oswaldo Cruz entra onde? Para poder resolver essa questão de higienização, o senhor Oswaldo Cruz, está aqui bonitinho, ele vem propor a ideia de um saneamento, de um alargamento das ruas e também de uma vacinação, porque ele tinha visto lá na Europa esse processo, trouxe para cá, estava organizando a fundação do Instituto Butantan para mexer com a questão de vacina, e o povo, dono dos cortiços que perderam suas casas, meu amigo, eles estavam querendo pegar o Oswaldo Cruz pelo pescoço e falar, miséria. Mas a grande questão é, o Oswaldo Cruz se apoiou ao senhor Rodrigues Alves e eles começaram esse processo de higienização e tudo mais. Tem um episódio bem engraçado nesse contexto, mas bora lá. Eles derrubaram os cortiços tudo, fizeram grandes vias, fizeram a praia, aquele calçadão belo, as pedrinhas vieram de Portugal e tudo mais. A imprensa começou a meter o pau, meter o cacete, inflamar, dizendo que isso era um absurdo, que a população estava passando fome. E, na verdade estava, mas era mais assim, uma nota de repúdio, porque eles perderam um pouquinho de uma verba extra que eles tinham, né? Aí, entendeu? E aí o que acontece, senhores? Ele desenvolveu a vacina e precisava que a população vacinasse. Só que a população, né, começou a vacinar e a agulha dava medo, né? Tem gente que morre de medo até hoje. Eu prefiro tomar injeção do que qualquer coisa. E as pessoas que tinham uma anemia, ou seja, uma imunidade muito baixa, acabavam morrendo. Pronto, meu amigo. Estão querendo matar os pobres. Nós não vamos vacinar. Mediante o desespero para se fazer a vacinação antes do verão, ele decreta a obrigatoriedade da vacina. E aí, meu amigo, aqueles jornalistas que já estavam pé da vida
com o Rodrigues Alves, começaram a bater em cima, dizer que aquilo era um absurdo, né? E a população começou a se revoltar, começou a se inflamar. Tinha uma galera ali chamada de o João Capoeira, o Pata Preta, o nome, Beiço de Prata. Eles eram homens que já haviam arrumando confusão ali, alguns eram tenentes que vão arrumar confusão logo em 1910, na revolta da Chibata. Esse grupo foi para a rua bater boca, certo? E no dia 20 de novembro de 1904, o pau quebrou na rua. Eles quebraram dezenas de bondinhos, certo? Aqui está o Oswaldo Cruz e o Rodrigues Alves. Eles quebraram os bondinhos, eles destruíram casas, puseram fogo na casa do senhor Oswaldo Cruz, virou um fuzuê, ao ponto de que o governo teve que voltar atrás e ainda em 1904 ele renuncia a obrigatoriedade da vacina. Durou quase uma semana, dizem que morreu aí quase 200 pessoas, e a revolta da vacina foi algo assim que impressionou. E o mais curioso em 1904 o povo brigou nas ruas com a polícia para não se vacinar. Em 2014, no Rio de Janeiro, o povo se brigando com a polícia na rua, exigindo vacina contra a febre amarela. Tem um detalhe bem engraçado nesse meio, que é o seguinte, havia infestações de ratos aí, né? Eu vou finalizar com isso. Havia infestações de ratos aí. E para evitar as infestações de rato, o governo pediu ajuda da população, que era capturar os ratos, e começou a oferecer dinheiro. Ou seja, 20 centavos por um rato, 10 centavos por um rato e tudo mais. É brasileiro, bicho. O brasileiro começou a criar rato para vender para o governo. Entendeu? A coisa foi desgrenhando desse jeito, certo? E assim você tem a revolta da vacina, deixa eu voltar aqui, tá? Bonitinha, de 1904. Nosso próximo assunto envolve a revolta da Chibata de 1910, tá? Até daqui a